Continuação do capítulo 2, parte 15. Sempre agradeça por tudo, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas estimulai-vos e enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós, a versão King James diz, falando com vós mesmos, com salmos, entoando com vozes e instrumentos, e louvando de coração ao Senhor, com cânticos e hinos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 18 a 20. Que poderoso conjunto de versículos! Como podemos ficar cheios do Espírito Santo? Falando com nós mesmos por meio de nossos pensamentos ou com os outros por meio das nossas palavras, em salmos e hinos e cânticos espirituais. Em outras palavras, mantendo nosso pensamento e palavras cheios da palavra de Deus, louvando sempre e dando graças por tudo. Ponto 6. Tenha a mente da palavra. Também não tendes a sua palavra, seus pensamentos, permanentemente em vós, porque não credes e sois devotados e confiam e dependem daquele a quem ele enviou. É por isso que não guardais sua mensagem viva em vós, porque vós não credes no mensageiro que ele vos enviou. João 5,38. A palavra de Deus são os seus pensamentos escritos em papel para nosso estudo e consideração. Sua palavra é como ele pensa sobre cada situação e sobre cada assunto. Em João 5,38, Jesus estava criticando severamente alguns descrentes. Vemos nessa tradução que a palavra de Deus é a expressão de seus pensamentos e que as pessoas que querem crer e experimentar todos os bons resultados de crer devem permitir que a palavra dele seja uma mensagem viva no coração delas. Consegue-se isso pela meditação na palavra de Deus. Os pensamentos dele podem se tornar nossos pensamentos, a única forma de desenvolver a mente de Cristo em nós. A Bíblia, em João 1,14, diz que Jesus era a palavra feita carne. Isso não teria sido possível se sua mente não tivesse cheia da palavra de Deus continuamente. Meditar na palavra de Deus é um dos mais importantes princípios de vida que podemos aprender. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento Divine define as duas palavras gregas traduzidas como meditar da seguinte maneira: cuidar, atender, praticar, ser diligente em, praticar no sentido principal da palavra, refletir, imaginar, premeditar. Outra fonte acrescenta sussurrar ou murmurar a definição. Não posso enfatizar de forma suficientemente firme toda a importância desse princípio. Eu o chamo de princípio de vida, porque meditar na palavra de Deus ministrará vida a você e, enfim, aos que estão à sua volta. Muitos cristãos têm se tornado temerosos da palavra meditar, por causa da prática de meditação das religiões pagãs e ocultistas. Mas insisto que você se lembre de que Satanás jamais teve a ideia original. Ele toma o que pertence ao reino da luz e o desvirtua para o reino da escuridão. Devemos ser suficientemente sábios para perceber que se a meditação produz tal poder para o lado do mal, ela também produz poder para a causa do bem. O princípio da meditação vem diretamente da palavra de Deus. Vamos verificar o que a Bíblia diz sobre ele. Medite e prospere. Não cesses de falar deste livro da lei. Este livro da lei não deve se separar dos seus lábios. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e te conduzirás com sabedoria e serás bem-sucedido. Josué 1,8. Nesse versículo, o Senhor está nos dizendo claramente que jamais colocaremos sua palavra em prática fisicamente se não a praticarmos primeiro mentalmente. O Salmo 1, 2 a 3 fala sobre o homem devoto e diz: antes o seu prazer, desejo, está na lei do Senhor, e na sua lei, os preceitos, instruções, ensinamentos de Deus, medita, reflete e estuda de dia e de noite.
Ele é como árvore firmemente plantada e cuidada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido e amadurecerá. Medite e seja curado. Provérbios 4, 20 a 22 nos diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Lembrando-se de que uma das definições para a palavra meditar é atender. Observe esta passagem das Escrituras que diz que as palavras do Senhor são fonte de saúde e cura para a carne. Meditar, refletir e pensar sobre a palavra de Deus em nossa mente certamente afetará o nosso corpo físico. Minha aparência mudou nos últimos 18 anos. As pessoas me dizem que eu pareço ser pelo menos 15 anos mais nova hoje do que parecia quando comecei a estudar diligentemente a palavra e fazê-la foco central da minha vida inteira. Ouça e escolha. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida de meditação e estudo com que tiverdes medido a verdade que ouvis, vos medirão, será a medida de virtude e conhecimento. Também e ainda se vos acrescentará mais a vós que ouvis. Marcos 4, 24. Esse princípio é como o de semear e colher. Quanto mais semeamos, mais colheremos, a época da colheita. O Senhor está dizendo em Marcos 4, 24, que quanto mais tempo colocarmos na meditação e estudo da palavra que ouvimos, mais extrairemos dela. Leia e ceife. As coisas estão temporariamente ocultas apenas como um meio de revelação, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz temporariamente escondido senão para ser revelado. Marcos 4, 22. Esses dois versos juntos estão nos dizendo que a palavra tem escondidos nela tremendos tesouros, segredos poderosos que Deus quer nos revelar. Eles são revelados àqueles que refletem, estudam, pensam, praticam mentalmente e sussurram a palavra de Deus. Sei como professora da palavra de Deus a verdade desse princípio. Parece que não há fim para o que Deus pode nos mostrar em um versículo das Escrituras. Eu estudo uma vez e observo uma coisa, e em outra vez vejo alguma coisa nova que não havia notado antes. O Senhor continua revelando seus segredos àqueles que são diligentes a respeito da palavra. Não seja o tipo de pessoa que sempre quer viver à custa da revelação de outra pessoa. Estude a palavra e permita que o Espírito Santo abençoe a sua vida com a verdade. Eu poderia continuar infinitamente nesse assunto de meditar na palavra de Deus. Como eu disse, é uma das coisas mais importantes que podemos aprender a fazer. O dia inteiro, enquanto você resolve seus assuntos diários, peça ao Espírito Santo que o lembre de certas passagens. Então você poderá meditar nelas. Você ficará surpreso com a quantidade de poder que essa prática liberará à sua vida. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais você será capaz de extrair a sua força em tempos de dificuldade. Lembre-se, o poder para praticar a palavra vem da prática de meditar nela. Receba e acolha a palavra. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, simplicidade e modéstia, a palavra em vós implantada e enraizada em vossos corações, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1, 21. Vemos nessa passagem que a palavra tem o poder de nos salvar de uma vida de pecado, mas apenas se a recebermos, acolhermos, a implantarmos e a enraizarmos em nossos corações e mentes. Essa implantação e esse enraizamento ocorrem mediante a observação da palavra de Deus, tendo-a em nossa mente mais do que qualquer outra coisa. Se meditarmos em nossos problemas todo o tempo, nos enraizaremos neles mais profundamente.
Se meditarmos no que está errado conosco ou em outros, nos tornaremos mais profundamente convencidos do problema e jamais veremos a solução. É como se houvesse um oceano de vida à nossa disposição, e o instrumento que nos é dado para movê-lo é o estudo diligente e a meditação da palavra de Deus. Escolha a vida. Porque o pendor da carne e da mente da carne, que é senso e razão sem o Espírito Santo, dá para a morte que consiste de todas as misérias advindas do pecado, tanto aqui como na vida futura, mas o do Espírito Santo para a vida e alma e paz, tanto aqui como na vida futura. Romanos 8:6. Chamar sua atenção outra vez para Filipenses 4:8 parece ser uma boa maneira de encerrar essa parte do livro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, e digo de honra e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, agradável e gracioso, se alguma virtude e excelência há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensai, examinai cuidadosamente e considerai essas coisas. Fixai vossas mentes nelas. A condição em que sua mente deveria estar é descrita nessa passagem. Você tem a mente de Cristo. Comece a usá-la. Se ele não pensa em alguma coisa, você não deverá pensar. É por meio dessa contínua vigilância aos seus pensamentos que você começa a levar todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. 2 Coríntios 10:5. O Espírito Santo é rápido em lembrar-lhe se sua mente estiver começando a levá-lo na direção errada. Então a decisão é sua. Você fluirá na mente da carne ou na mente do Espírito. Uma conduz à morte e a outra à vida. A escolha é sua. Escolha a vida. Final do capítulo 2.